O ministro do STF, Alexandre de Moraes, determinou que a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro do PL apresente um documento oficial que comprove o convite para a cerimônia de posse de Donald Trump. Para poder viajar aos UDAIs neste mês, Bolsonaro precisa que seu passaporte, apreendido em fevereiro do ano passado pela Polícia Federal, seja liberado por Moraes. Assista ao vídeo. Informação de momento, determinação do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Informação que o Theo Cury traz pra gente, nosso analista. O ministro manda o ex-presidente Jair Bolsonaro apresentar o convite para a posse de Donald Trump nos Estados Unidos. O que acontece? Os advogados de Bolsonaro, na sexta-feira, entraram com um pedido para que o passaporte de Bolsonaro, que está apreendido, ele seja devolvido ao ex-presidente para que ele possa viajar para Washington para participar da posse de Donald Trump. Theo Cury, agora vem essa determinação por parte do ministro Alexandre de Moraes. O que temos nesse momento de informações que chegam do Supremo Tribunal Federal? Carol, a decisão ela é muito sucinta. O ministro Alexandre de Moraes diz o seguinte, que antes de analisar esse pedido feito pela defesa do ex-presidente para que o passaporte seja devolvido e que a viagem dele para os Estados Unidos seja autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, antes disso é necessária a comprovação do convite. Então, o ministro deixa aí muito claro, antes da análise, há necessidade de complementação probatória, porque o pedido não veio devidamente instruído com os documentos necessários. Alexandre de Moraes diz que a mensagem foi enviada por e-mail do deputado federal Eduardo Bolsonaro por um endereço não identificado, que é esse endereço que vocês veem aí na tela, que não diz horário, não diz a programação do evento, nem qual é o evento. Então, o ministro deixa de maneira muito clara o seguinte: determino que a defesa de Jair Messias Bolsonaro apresente documento oficial nos termos do artigo 236 do Código de Processo Penal que efetivamente comprove o convite descrito. Nada mais é do que apresentar, de fato, o convite enviado pelo candidato eleito, pelo presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, para que Moraes, a partir daí, junto com a Procuradoria-Geral da República, analisem o pedido. Esse artigo mencionado por Alexandre de Moraes, do Código de Processo Penal, diz o seguinte, que os documentos em língua estrangeira, sem prejuízo da sua juntada imediata, serão, se necessário, traduzidos por tradutor público ou, na falta, por uma pessoa idônea nomeada pela autoridade. Então, a defesa precisa enviar agora ao Supremo Tribunal Federal o convite oficial enviado por Donald Trump, pela equipe do futuro presidente dos Estados Unidos, para que Alexandre de Moraes e a Procuradoria-Geral da República analisem essa solicitação feita pela defesa de Jair Bolsonaro. Então, assim que esse convite chegar nos autos do processo, o convite formal, oficial dos Estados Unidos ao processo, logo de cara, a Procuradoria-Geral da República vai ter que analisar e se manifestar se é favorável ou contra a devolução do passaporte. São duas etapas. O Supremo precisa determinar a devolução do passaporte, que foi apreendido em fevereiro do ano passado, em uma operação da Polícia Federal, e, na sequência, a viagem será autorizada pelo período que Jair Bolsonaro solicitou. Outras vezes, esses pedidos foram negados pelo Supremo Tribunal Federal, foram negados pelo próprio ministro Alexandre de Moraes e com aval da Procuradoria-Geral da República, o aval para rejeição, obviamente. A PGR, em todas as vezes, foi contrária à devolução do passaporte, porque poderia atrapalhar as investigações. A última investigação de peso contra Jair Bolsonaro foi concluída pela Polícia Federal. Ele foi indiciado no caso da trama golpista. Então, nesse momento, não deve haver uma obstrução das investigações, essa alegação de obstrução. Mas Jair Bolsonaro foi indiciado, ele é investigado. A ver qual que vai ser a decisão de Alexandre de Moraes a partir do momento que esse convite de fato chegar ao processo.